Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live das quartas-feiras da Fraternidade Espírita Emmanuel, aqui na cidade de Caruaru, pelo nosso canal do YouTube. E hoje temos a grata satisfação de estar conosco aqui uma nossa irmã e amiga, Silmara Melo. Silmara hoje participa da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, também aqui na cidade de Caruaru. Silmara tem um vínculo, né? Teve uma passagem na sua vida aqui pelo Emmanuel através do Teatro Espírita de Caruaru, TEC, e Silmara chegou aqui no teatro aos 13 anos de idade e passou 10 anos aqui conosco. Na peça, a primeira peça foi a Reconciliação, que faz algum tempo, e depois Laços de Vidas, onde Silmara também participou durante também um bom tempo. Então, hoje, Silmara irá conversar conosco sobre doutrina espírita, sobre os ensinamentos do Cristo, né? E vai abordar o tema perdão aos inimigos. Silmara, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Soares. Boa noite, Seródio. Boa noite a todos. Com alegria imensa, agradecemos o convite da Fraternidade Espírita Emmanuel de Caruaru, essa casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, do qual eu tenho um imenso carinho. Muito obrigada pelo convite. Silmara, a gratidão é nossa também, né? Receba um abraço fraterno de todos nós, todos os trabalhadores daqui do Emmanuel, a você, ao Soares, ao Bezerra, todos os trabalhadores também do Bezerra. E aí vamos dar início à nossa prece de abertura. Então vamos convidar a todos que nos acompanhem, onde pedimos ao Deus Pai de amor e de infinita bondade. Jesus, irmão maior e mestre amigo, rogamos, Senhor, a tua presença, especialmente nesta noite, onde Silmara irá conversar conosco sobre os teus ensinamentos. Que os mentores da casa de Emmanuel, os mentores do Bezerra de Menezes, possam intuí-la para que, de uma forma tranquila, ela se expresse, contagiando a todos nós, que é falar ao Mestre do perdão aos inimigos. Que o teu amor, a tua luz, a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Silmara, sinta-se literalmente em casa, fique à vontade, tranquila, tem aí uma excelente palestra e vamos lá, a noite é sua, seja bem-vindo. Meus queridos irmãos, amigos, a todos que irão nos acompanhar pelo YouTube da Fraternidade Espírita Emmanuel, que o Divino Mestre Jesus nos inspire e envolva a todos nós em suas bênçãos de luz. Meus irmãos, quando Simão Pedro faz a sua célebre pergunta, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdão
aos inimigos é o nosso tema de hoje, para que juntos possamos refletir sobre esse convite que Jesus faz a nós, de perdoar aos inimigos, de perdoar as ofensas, de perdoar quantas vezes forem necessárias. Certa vez, uma senhora que estava passando por um problema muito sério, muito amargurada, procurou Chico Xavier e disse: Chico, eu vou me separar do meu marido, eu não aguento mais. Ele bebe o dia todo, ele chega em casa bêbado, há 30 anos que ele vive se embriagando. E agora que me tornei espírita, que comecei a ler os ensinos do Evangelho, interpretando os ensinamentos do Cristo, encontrei o apoio nas palavras de Jesus. Que me parece? E Chico, muito sábio, perguntou-lhe: a que conclusão chegou, minha irmã? E ela disse: bem, Jesus disse a Pedro que seria necessário perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá 490. Em 30 anos, Chico, eu já o perdoei. Então eu estava calculando que durante um ano eu já o perdoei 100 vezes, que dá o total de 3.000 vezes. Então, eu já estou completamente liberada, não lhe parece? E Chico, nesse momento, ficou sem saber o que dizer diante de tal situação. Foi aí que Emmanuel, o seu mentor espiritual, aparece e ele pergunta mentalmente: e agora? Então, Emmanuel diz a ele: é necessário perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro. Ela ainda não conseguiu o que ela acha que vem fazendo. Então, Chico diz a ela, e ela pergunta: Chico, então é infinito? Sim, minha irmã, é infinito. E agora, Chico, o que farei? Continue perdoando. À medida que você for perdoando, você vai se libertando, porque aquele que perdoa se liberta. Então, se você continuar perdoando o seu marido, nas próximas reencarnações você não vai mais encontrá-lo. Chico, é mesmo? Então eu continuarei perdoando. E passaram-se alguns meses. Depois de algum tempo, estava ela lá, novamente na fila. Se aproximou de Chico e perguntou: lembra-se de mim, Chico? Mais ou menos, minha irmã. São tantas pessoas que transitam por aqui. Chico, eu sou aquela mulher que perdoou o marido 70 vezes, 7 vezes, e ainda agora continuo perdoando. Por quê, minha irmã? Ele ficou pior? Não, Chico, ele morreu. Veja só, ele teve a ousadia de me deixar, de me abandonar, e por esse motivo eu estou perdoando. Meus irmãos, aprendemos com a doutrina espírita que o perdão nos liberta dos sentimentos doentios que nos deixam aprisionados, acorrentados, e que à medida que nos esforçamos para corrigir esses sentimentos doentios em nós, vamos aprendendo a amar, e amando não nos sentiremos mais ofendidos. Iremos compreender que o outro já sofre a sua inferioridade e por isso mesmo que faz o mal, que deseja o mal, porque ainda não aprendeu a amar a si mesmo. Na questão 887 de O Livro dos Espíritos, a respeito de quando Jesus pede para amarmos os nossos inimigos,
Kardec pergunta: ora, amar os inimigos não seria contrário às nossas tendências mais íntimas? E a inimizade não provirá, ou seja, não surgirá da falta de simpatia entre os espíritos? E o que é que os espíritos vão nos dizer? Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. O que assim o faz se torna superior ao inimigo. Divaldo Franco narra uma história de guerra entre a Turquia contra a Armênia. Fato ocorrido no ano de 1915. 2 anos de extrema crueldade. Mais de 1.500 armênios foram assassinados. E ali havia uma aldeia que foi invadida por um grupo de soldados. E o chefe desse grupo, com um chicote na mão e arma na cintura, invade uma casa, onde ali tinha uma família, os pais, as filhas, uma de 12 anos e a outra de 15 anos. E sem a menor cerimônia, ele mata os pais, na frente das filhas. Depois ele pega a menina de 12 anos e a entrega aos soldados, para que ela seja violentada na rua, na praça. Ela foi estuprada até a morte. E depois ele pega a de 15 anos e a leva para a sua casa, onde ali já funcionava um bordel, já tinha outras jovens armênias, escravas sexuais. E ela fica ali em terrível sofrimento, sendo cruelmente violentada. Durante 2 anos, ela ficou servindo aquele homem. Mas ela consegue fugir com mais 2 jovens. Terminada a guerra, por volta dos anos 20, a Armênia é completamente destruída. Ela decide estudar. Passa por muitas humilhações, muitos sofrimentos. Mas depois ela consegue viajar para a Turquia. E lá se matricula em uma escola de enfermagem. Se torna uma enfermeira exemplar. E depois ela consegue um trabalho num grande hospital, na emergência desse hospital, se revelando uma extraordinária e hábil enfermeira. Certa vez, o diretor do hospital vai até ela e diz que havia chegado um paciente que estava em um quarto, numa ala separada daquele imenso hospital. Ninguém queria tratar dele, porque ele havia desenvolvido uma certa dermatose ou purulência orgânica, em que sua pele apodrecia e caía aos pedaços, com um mau cheiro terrível. Então, ele pergunta se ela seria capaz de cuidar dele. Nos primeiros dias, ele ia precisar de assistência durante o dia e durante a noite, mas iria ser só nos primeiros dias, porque com certeza ele iria morrer. E ela disse que sim, porque ela havia se dedicado a salvar vidas. Ela havia se dedicado a colaborar em favor de vidas. E ela vai cuidar daquele homem que estava em estado de decomposição cadavérica, embora ainda estivesse respirando. E ela começa a cuidar dele com toda a dedicação, sem medir esforços. Emagrece cuidando daquele homem. 6 meses depois, ele fica curado e tem alta. Então ele vai agradecer ao diretor daquele hospital. O diretor, um homem muito nobre, diz a ele: o senhor deve a sua vida àquela enfermeira.
Ela cuidou do Senhor nos momentos mais difíceis. Muito silenciosa, nunca disse uma só palavra, muito discreta. E ele vai até ela, a cumprimenta, pergunta o seu nome, ela diz. E ele acha estranho. Mas você fala turco com sotaque armênio? Ela disse, é natural, eu sou armênia. Ah, eu estive no seu país durante a guerra. Ela disse, eu lembro. O senhor esteve na minha aldeia. O senhor esteve na minha casa. O senhor matou os meus pais. O senhor pegou a minha irmã de 12 anos e a entregou aos vândalos. E de mim fez a sua escrava sexual. E ele toma um susto. Fica pálido. Olha para ela mais atentamente e reconhece. Então pergunta: logo quando você me viu pela primeira vez, me reconheceu? Sim, Senhor. A vítima sempre reconhece o seu algoz. E por que não me matou? Porque sou cristã. E eu ouvi um homem dizer que devemos perdoar os nossos inimigos e fazer-lhes todo o bem que nos seja possível. Então, eu o perdoei. Meus irmãos, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, nos esclarece que perdoar os inimigos é socorrê-los apresentando-se a ocasião. É retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. E quem assim procede, preenche as condições do mandamento de amar os vossos inimigos. Então perguntamos, como amar, como perdoar alguém que nos fez tanto mal? Alguém que não gosta de nós, que não simpatiza conosco, ou que nós não simpatizamos. E aí é necessário uma reflexão, porque ainda somos seres imantados, envolvidos pelo egoísmo, pelo orgulho, de tal forma que muitas vezes nem percebemos. Percebemos nos outros, reconhecemos nos outros, enxergamos nos outros, mas em nós não. E é interessante que nos dias atuais, nos pegamos desejando o bem a pessoas que pouco temos contatos, ou nem temos, mas que encontramos pelas redes sociais. E então desejamos o bem àquela pessoa, do qual nem conhecemos direito. E por que não desejar o bem àquela pessoa que nos deseja o mal? Porque a proposta do Evangelho de Jesus é retribuir o mal com o bem. Se o outro nos deseja o mal, cabe a nós desejar o bem. Allan Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece que Jesus não pretendeu que nós tivéssemos para com o inimigo a mesma ternura que temos a um irmão ou a um amigo, mas que não guardássemos em nossos corações a mágoa, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança, que não colocássemos dificuldades para uma aproximação, para uma reconciliação, mas que fizéssemos a nossa parte. E aí, quando despertamos a consciência da importância do perdão, vamos
ao encontro de nossas imperfeições, do nosso eu profundo. E assim fazendo, nos sentimos ligados e com a vontade sincera de mudar. Buscamos o conhecimento. E aí, Emmanuel, na questão 230 do livro O Consolador, na resposta, vai nos dizer que o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Por quê? Porque nos leva a desenvolver um novo ponto de vista sobre tudo que nos cercam, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Nos leva a desenvolver um novo olhar, um olhar espiritual que não julga, que não condena. E Emmanuel vai mais além em sua resposta, porque ele diz que para a reforma íntima definitiva é necessário o golpe da ação própria. E qual seria essa ação? Mas primeiro vemos aí que não é de um dia para um outro. É um processo. Vamos ao encontro do nosso eu profundo, de nossas imperfeições, buscamos o conhecimento e partimos para a ação. A ação é desenvolver o amor em nós para aprendermos a perdoar, para exercitar a indulgência, ampliar a nossa visão sobre a caridade, como entendia Jesus, questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Se nós não nos esforçamos para exercitar a benevolência, para desejar o bem ao outro, para orar pelo outro, como é que vamos amar, perdoar os nossos inimigos? Se nós não nos esforçamos em sermos indulgentes para com as imperfeições alheias, se ficamos apontando os erros, se ficamos compartilhando, divulgando, se não aceitamos as pessoas como elas são, se procuramos o cisco no olho do vizinho e não vemos a trave que temos no nosso, como é que vamos amar os nossos inimigos, que dirá perdoar? Se nós não nos esforçamos em perdoar as ofensas, se ficamos repetindo a oração dominical que Jesus nos ensinou, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se ficamos apenas repetindo com os lábios e não tocar o coração, e não colocarmos em prática, como é que vamos amar os nossos inimigos? Então aprendemos que para amar os nossos inimigos, vamos ter que desenvolver e manter a capacidade de perdoar a si mesmo, de perdoar as ofensas. Ah, mas eu perdoo. Eu só não esqueço. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é quando lembramos daquele mal, daquilo que nos doeu. E hoje não dói mais. E não dói mais porque aprendemos com a doutrina espírita que não somos vítimas. Não somos vítimas. Temos um passado se revelando no presente. E na existência passada, nós não sabemos quem errou primeiro. Nós não sabemos o que fizemos. Mas hoje sabemos que o perdão nos liberta. Sabemos o quanto é importante nós termos um cuidado especial com as nossas escolhas, com o nosso comportamento, com o uso do nosso livre-arbítrio.
Então, sentimos a necessidade de ir ao trabalho quando assim estamos despertos, ao trabalho do bem, diante de qualquer situação, fazendo sempre a nossa parte. Chico Xavier estava com um grupo de amigos na cozinha da antiga Comunhão Espírita em Uberaba. E ali, entre amigos, conversando, ele fez algumas observações a respeito de determinadas condutas. Terminada a reunião, cada um foi para a sua casa e, passado algumas semanas, ele percebeu que um deles não aparecia mais nas reuniões. Ele ficou pensando, será que fulano está doente? Será que viajou? Foi procurar saber e descobriu que, em realidade, nem tinha viajado, não estava doente. Então ele ficou pensando, será que foi aquela conversa não intencional, não dirigida a ninguém? Ficou muito inquieto. E na primeira oportunidade que Emmanuel aparece, ele diz, irmão, fulano nunca mais apareceu nas reuniões. Sinto-lhe a irradiação mental negativa contra mim. O que devo fazer? E Emmanuel diz, procure-o e justifique. Justifique-se. Se você acredita que ele se magoou com algo, peça-lhe desculpas. E assim Chico fez. Marcou o dia, o horário, e foi lá na casa daquele homem, que o recebeu de maneira muito fria, mandou Chico entrar, mas não mandou sentar. Então Chico disse, noto a sua ausência em nossa casa. Associo aquela conversa que tivemos na comunhão entre amigos. Eu quero lhe dizer que eu não estava dirigindo qualquer ofensa ou indireta a você. Mas, se isso o sensibilizou negativamente, estou aqui para lhe pedir desculpas. Desculpe-me. Ou melhor, perdoe-me, porque eu não tive a intenção de lhe magoar. E agora que eu já falei tudo, eu queria lhe dar um abraço. E foi dar um abraço naquele homem que estava imóvel. E imóvel ficou. Então, Chico, muito triste, disse até logo. Aquele homem que estava olhando para Chico com muito desprezo, disse, Chico Xavier, já que você veio até aqui me pedir desculpas, eu quero lhe dizer uma coisa. Ou você realmente é muito humilde, ou é um grande hipócrita. Eu opto pela segunda opção, muito obrigado. E Chico saiu dali arrasado, na condição de se sentir humilhado, ofendido, de ser chamado de hipócrita. Chegou em casa todo triste. Quem é que estava esperando por ele? Emmanuel, que logo lhe perguntou, por que a tristeza? Por causa do irmão. E o que você tem a ver com isso, Chico? É o que ele pensa de você. E você não pode mudar o pensamento de ninguém. Você é hipócrita? Não, senhor. Então vamos ao trabalho e não dê mais importância à opinião de outrem. E foi ao trabalho. Chico Xavier desencarnou aos 92 anos de idade, amado por muitos e detestado por outros. Então, os maus dos outros não nos podem fazer mal. Não podemos também ficar remoendo, lamentando, se estamos fazendo a nossa parte com o coração e o outro não está receptivo, não quer nem aproximação. Temos que orar porque de nós merece compaixão.
precisa de oração para que um dia seja tocado em seu coração e despertado para o perdão que liberta das algemas de sentimentos doentios. Ah, mas ele me olhou com cara feia. E daí? Vamos retribuir com um sorriso. Vamos seguir a orientação de Emmanuel, que disse para o Chico: vamos ao trabalho de nossa reforma íntima, ao trabalho do bem, pelo bem e para o bem de todos. Os espíritos nos lembram que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque aí cumpre a lei de Deus, questão 629 de O Livro dos Espíritos. Meus irmãos, quantas vezes lemos ou ouvimos nas palestras que estamos num mundo de provas e expiações, que estamos numa grande escola e que todos nós somos aprendizes. Sim, de fato, estamos numa grande escola, estamos num mundo de provas e expiações, mas precisamos sentir, porque o convite do Evangelho de Jesus é para sentir que, de fato, estamos numa grande escola, para corrigir, consertar, reformar erros que cometemos em existências passadas, na existência presente, frutos de nossas escolhas equivocadas, mas que agora, com a luz da doutrina espírita, temos a oportunidade de viver de uma forma mais harmonizada, né? E que para evoluirmos, para passar de ano, temos que passar pelos testes, pelas provas, com resignação, sem lamentações, sem queixumes. Complicamos muito a nossa existência, mas Jesus simplificou dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus sabia o quanto ainda somos apegados ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. E o que ele fez? Fez outro e disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 13, versículo 34. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 179, na mensagem intitulada O Mandamento, ele vai nos esclarecer que o primeiro institui um dever. O aprendiz amará o seu próximo como a si mesmo. Jesus engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento, recomendando para todos nós que amássemos uns aos outros como ele nos amou, como ele nos ama, assegurando assim a verdadeira solidariedade. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel narra ali um dos momentos bem emocionantes, de tantos que lá tem, onde Estevão estava prestes a morrer, após ter sido apedrejado a mando de Saulo. E ele estava ali diante de sua irmã e de Saulo. Saulo não sabia que o seu inimigo, Estevão, era Gesiel, irmão de Abigail. E quando Abigail apresenta Saulo como seu noivo, Estevão contempla-o sem ódio e diz: Cristo os abençoe. Minha irmã, não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Imagina, minha irmã, quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á
com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Meus irmãos, Estevão podia nesse momento ter se revoltado por estar pagando por algo que não fez, mas ele decidiu ser luz no combate à treva, nos deixando uma grande lição de que só se combate a treva com a luz, só se combate o mal fazendo bem, só se combate o ódio com o amor, só se combate a ofensa com o perdão. No livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou ali, logo no início do livro, a frase do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11 do Antigo Testamento, quando diz: Deus não quer a morte do ímpio, ou seja, do pecador, quer que o seu mal saia e que viva. Então não se combate o pecador, e sim o pecado. E nós somos convidados a combater em nós esses sentimentos do rancor, da mágoa, do ressentimento, da inveja, do ciúme e de tantos outros sentimentos ali, filhos do egoísmo, do orgulho. Nós somos convidados a combatê-los em nós, a consertá-los, a reformá-los, a transformá-los em amor. Amor sem colocar condições. Porque geralmente queremos amar colocando condições. Eu só vou amar se me amar. Eu só vou fazer o bem àquele que me faz o bem. A proposta de Jesus, para seguirmos o caminho com Jesus, nós não podemos amar mais ou menos, perdoar mais ou menos. A proposta é abraçar a cruz e amar e perdoar os inimigos. Porque se insistirmos em ser mais ou menos cristãos, estaremos distanciados do discipulado com Jesus. Allan Kardec nos lembra: para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam para o passado e para o futuro, entre os quais a existência atual não passa de um simples ponto. Significa dizer que não podemos ficar acomodados, que não podemos ficar nos colocando como vítimas, porque nós não somos vítimas. Porque nós temos consciência do passado, na existência da qual nós nos encontramos, nos reunimos com pessoas que prejudicamos e que fomos prejudicados, inimigos do passado que hoje podem estar na nossa família, nos colegas de trabalho, na casa espírita. Não temos só almas queridas. Temos almas que traímos e que fomos traídos e que agora somos convidados a ajudar, nos ajudando. Quando o convertido de Damasco morre para o mundo físico e é apresentado um quadro singular, Jesus ao centro, Estevão à direita, a sua amada Abigail ao lado do coração. Ele procura, qual criança, o olhar de Jesus. E o mestre sorriu para ele, com carinho, com indulgência, e falou: sim, Paulo, ser feliz. Venha aos meus braços, porque é da vontade de meu Pai que os verdugos, os inimigos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Somos convidados a seguir o exemplo
do nosso guia e modelo Jesus, a exercitar a indulgência para com os nossos irmãos, a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, a tratar aos outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados, a fazer pelos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. E assim fazendo, estaremos desenvolvendo o amor em nós, o amor ao outro, o perdão aos inimigos. O apóstolo Paulo, em o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15, entre tantas colaborações na codificação, nos diz: o perdão perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo, a si próprio. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, que possamos nos sentir fortalecidos nessa caminhada com Jesus. Agradecemos ao convite de todos que fazem parte da Fraternidade Espírita Emmanuel. Agradecemos a Seródio pelo convite. Muita paz e muita luz a todos. Seródio. Cadê o nosso amigo Seródio? Chegou aí agora. Está me ouvindo bem? Ouvindo Certo. Perfeitamente. Gratidão. Olha, pelo convite. Bom, gratidão, minha amiga, a nossa. Gratidão imensa mesmo. Prazer de vê-la, né, já aí dando seus primeiros passos na divulgação da doutrina, dessa doutrina que a gente tanto ama, né? A gente cuida com muito carinho. E você, aí espero que continue aí o seu alçando voo aí, ainda mais alto, na divulgação, né, do Espiritismo, da doutrina espírita, Silmara. A nossa gratidão realmente, viu, por esse tema tão importante e que comum a todos nós, não é? Comum a todos nós. Então, levante, Jesus disse assim, atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. E agora, mais ou menos, eu quero dizer assim, atire a primeira pedra aquele que não construiu ou produziu até um inimigo nessa vida e principalmente nas vidas anteriores. Né? Que a gente, ainda mais que a lei do esquecimento, a gente né, não somos agraciados, ainda bem, pela lei do esquecimento, que a gente não sei, mas o que nós fizemos na situação de algozes, e hoje nós já somos até vítimas. Então, temos os nossos inimigos, entre aspas, mas que foram vítimas também do nosso passado. Então, graças a Deus, na verdade, de você estar aí agora na sua... Como é que eu diria, Silmara? Eu quero dizer assim, que lá atrás, Silmara já estava iniciando na doutrina espírita e agora está sendo coroada, talvez seja essa palavra. Né? Digamos que lá atrás foram plantadas as sementinhas. Né? E no processo de germinação, né, no momento oportuno foi despertado. Vamos imaginar mais ou menos assim. Perfeito. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi isso. Você está colhendo as sementes que foram plantadas lá atrás. E está aí distribuindo, né? Plantando essas sementes nos nossos corações, que estamos aí assistindo hoje às suas palestras presencial e o virtual aqui agora,
e que está aí gravada no YouTube e pronto, purado e eterno agora. A Silmara vai estar aí. Quem quiser, né, acessar, está aí. Então, Silmara, é o momento da gente chegar e agradecer, né, a Deus, e ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais. Tá certo? E aí eu peço, por favor, que você faça a prece de agradecimento por esses momentos que aqui foram vivenciados. Por favor. Querido Mestre Jesus e amigo de todas as horas, aqui estamos agradecidos pela oportunidade concedida, rogando a Ti, Senhor, que os nossos corações possam se encher de perseverança, de amor, que possamos nos esforçar dia a dia para desenvolver em nós a humildade, para reconhecer que ainda somos inferiores, que precisamos muito da tua ajuda, do teu amparo, mas da nossa vontade para seguirmos fortes adiante nessa caminhada. Que possamos, Senhor, com o teu amor, com a tua luz, nos amparar, nos fortalecer, nos sentir envolvidos em seu manto, que não nos falte as ferramentas da perseverança, da coragem, da firmeza, para seguirmos adiante essa jornada, compreendendo a importância das dificuldades, mas confiantes em Ti, Senhor, sabemos que podemos transportar as montanhas das dificuldades com resignação, com alegria, na certeza do Teu amparo. Que o Teu amor nos abençoe, nos guie, abençoe a nossa noite e abençoe também, Senhor, aos nossos irmãos que neste momento se encontram envolvidos na guerra, que a paz possa se estabelecer entre eles e que teu amor nos ampare e nos guie. Que assim seja. Que assim seja. Silmara, receba aí o nosso abraço virtual, nós que fazemos aqui o Emmanuel, para você, Soares, e a todos trabalhadores do Bezerra de Menezes. Mais e até uma breve. vez. Até breve e esperamos a próxima ser presencial aqui. Certo? Tá certo. Agradecemos imensamente mais uma vez o convite, deixando também o nosso abraço de todos os trabalhadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Que Jesus os abençoe e até a próxima. E quem sabe pessoalmente, se assim for convidado, estarei lá. Com certeza. Um grande abraço a todos. Outro, para você também. Tudo de bom. Tudo de bom.